Reese Witherspoon, Anne Hathaway e Renée Zellweger. Além de oscarizadas, essas três estrelas de Hollywood têm um fato em comum. Há 20 anos, elas lançaram comédias que caíram no gosto do público. Legalmente Loura, Diário de uma Princesa e o Diário de Bridget Jones. Cada uma a seu modo, elas trouxeram personagens femininas marcantes e simbólicas para mulheres do outro lado da tela. Nesse podcast, o Cine7 homenageia essas três produções em um debate mediado por mim, Caio Pimenta, e com as participações da integrante do Cine7, a Pamela Eurídice, e a convidada, a jornalista Mônica Dias. Então seja bem-vindo a mais um podcast do Cine7. E para falar sobre esse trio de comédias dos anos 2000, eu trouxe aqui a Pamela Eurídice, que agora está dando autógrafo por aí, nova integrante da Abracine, está sendo muito parada na rua, virou Juliette, como é que tá? Calma, que a gente ainda está em pandemia, né? Não dá para ficar sendo abordada na rua e tal, mas está sendo muito bom. Eu já participei de um curso da Abracine, inclusive recente, que foi sobre cineastas mulheres, tem tudo a ver com o que eu tenho produzido nos últimos anos. E tô feliz, né? Finalmente realizando esse sonho de entrar na Abracine. Muito chique, é assim mesmo, olha aí. Agora vai ter, eu sei que já estão contratando guarda-costas para você andar por aí, sair no jornal, enfim, é um negócio assim, incrível, né? E a nossa convidada de hoje é a jornalista Mônica Dias, daqui de Manaus. Mônica, seja bem-vinda, tudo bom contigo? Muito obrigada. Tudo bem, sim, eu adorei o convite. Eu passei o final de semana reassistindo os filmes. Foi uma nostalgia maravilhosa. E me fala uma coisa, como é que as pessoas podem encontrar os seus trabalhos? Onde é que as pessoas podem te conhecer mais? Caso o pessoal fale, poxa, eu gostei da Mônica, ela falou super legal, quero conhecer o trabalho dela, como é que elas podem fazer? Eu sou jornalista por formação, mas hoje eu trabalho com marketing e com fotografia para empresas. É uma fotografia mais publicitária. Então vocês podem me encontrar pelo Instagram, é monicadia.s, porque a Mônica Dias já tinha, a Mônica.dias também, aí teve que ser assim. Mas lá tem meu trabalho, tem comentários, de vez em quando eu dou uma de jornalista por lá também, e é isso. Beleza, Mônica, brigadão pelo convite. A Mônica também, assim como a Pamela e eu, somos de Manaus. Lembrando que você pode conferir os podcasts do Cine7 toda quarta-feira, saindo sempre às 19 horas, horário de Brasília, no canal do Cine7 no YouTube e no Spotify. E como eu disse lá na introdução, hoje é para falar de Legalmente Loura, Diário da Princesa e também o Diário de Bridget Jones. Vamos começar com Legalmente Loura, filme estrelado pela Reese Witherspoon, que é dirigido pelo Robert Luckett. Eu acho que é assim que se fala, se não for, peço perdão. Ele dirigiu, além de Legalmente Loura, foi o primeiro longa da carreira dele, ele dirigiu A Sogra, com a Jane Fonda, Quebrando a Banca, A Verdade Nua e Crua e Par Perfeito, entre outros filmes. Vou começar com a convidada de hoje, a Mônica. Mônica, o que você achou do filme? Você gosta do filme? Qual é a tua opinião sobre ele? Assim, você falou, eu revi nesse final de semana. O que você tinha achado quando você viu pela primeira vez e agora? Foi muito louco isso, porque quando eu vi da primeira vez, eu era bem mais nova e eu tinha uma coisa assim de não querer gostar de rosa, de não sei o quê. Então eu lembro que o filme me causou uma certa... Será que eu gosto? Será que eu tenho vergonha de falar que eu gosto disso? E agora que eu já tô mais desprendida dessas coisas, eu amei o filme, eu achei ele sensacional. E ele subverte de uma forma tão leve e divertida que a gente até se pergunta, caramba, isso é inteligente, por que tipo, é tão leve, mas ao mesmo tempo toca numas feridas de uma forma muito profunda, sabe? E principalmente para nós mulheres, né? E assim, eu sinto que dos três, ele foi o que mais trouxe coisas novas para os próximos filmes, sabe? Porque a gente coloca ele na categoria de comédia romântica, mas na verdade ele é uma história de amor da Ellie com ela mesma, né?
ela descobrindo novas capacidades, ela descobrindo o amor próprio. E foi assim, foi muito bom rever, sério. Eu achei, me surpreendeu. Dos 3 foi o que me deu aquela coisa de eu devia ter prestado mais atenção nesse filme. Você assistiu na época que estreou o filme a primeira vez? Eu não cheguei aí ao cinema assistir, mas eu lembro que ele passava muito na TV e eu adorava ver filme repetido, então eu via bastante, mas assim, eu sinto que eu não absorvia direito o que ele estava passando, eu só ria das piadas, sabe? E eu vi ele com uma sensibilidade maior agora, com 30 anos. E, Pamela, me fala aí, você gosta do filme? Você assistiu agora pela primeira vez? Já tinha assistido na época? Como é que é a tua relação com Legalmente Louro? Eu gosto muito do Legalmente Loiro. Desde o início, né? Quando ele saiu, eu tenho essa relação de gostar, principalmente pelo final dele. Eu não vou dar spoiler, mas eu acho assim que a forma como ele subverte também tudo aquilo que a gente tem a impressão sobre a El é de uma sacada genial, como disse a Mônica. E eu gosto bastante do filme por conta disso, porque ele também acaba discutindo uma sororidade que na época não era uma coisa assim popular como é hoje, né? Não era uma coisa que era aceita como é hoje, e ele traz essa não é exploração o termo. Na verdade, ele consegue explorar essa questão da sororidade de uma forma muito rica, porque ele apresenta vários tipos de mulheres diferentes e ele coloca a El para aceitar ali tanto as mulheres que são iguais a ela, quanto as mulheres que são totalmente diferentes dela. Além de mostrar pra gente que o problema não é a relação entre mulheres, o problema é o machismo. E ele discute muito bem isso, principalmente na caracterização dos personagens masculinos. E eu queria fazer um adendo rapidinho, é que é engraçado, quando a gente é adolescente, a gente se acha o topo do mundo, né? E eu tinha uma arrogância tão grande de achar que eu era uma pessoa diferente, eu era do grupinho das inteligentes e não sei o quê. E, na verdade, eu era um produto dos filmes que eu tinha assistido até então, que mostravam que, para ser inteligente, eu precisava ser mais sóbria. Eu precisava ser menos feminina. E vê-lo agora de novo foi um tapa tão grande na minha cara, porque eu falei, caramba, é isso, você não precisa seguir o estereótipo do que é apresentado para você como modelo, do que é ser inteligente, do que é ser capaz de fazer alguma coisa, assim. E eu acho legal que ele faz isso tanto no primeiro quanto no segundo filme. A extensão do filme é toda essa discussão de como nós mulheres podemos ser o que nós queremos ser, da forma como a gente quer ser, e aceitar umas às outras dessa mesma forma. Sim. É um filme que envelheceu, né, muito bem nesse sentido. E então, assim, porque quando a gente olha para a capa do filme, a gente olha nas imagens, a gente vê aquela pessoa, a Reese Witherspoon com aqueles óculos e tudo mais. Ele é um filme que engana, né, pela capa. E aí eu acho que vai um pouquinho, né, nessa coisa, né, que a Mônica estava falando, né, que ela falou, resistiu bastante, né, é bobo, é tolo, parece muita frescura, mas que não acaba sendo bem, como eu vou dizer, ele acaba sendo mais do que ele aparenta, né? Ele tem uma capa, mas acaba se demonstrando maior. Agora, o que você acha, Pamela, no que você já falou, o que ficou... o que o filme funciona, mas e o que ele acabou ficando datado? Você percebe alguma coisa? Eu acho que tem um ponto que o filme fica datado, que é ele ainda reproduz estereótipos em relação aos LGBTs, né? A gente tem ali a figura de um personagem gay que ele é totalmente estereotipado. Fora os outros que aparecem no salão lá que a Paulette trabalha, que eles também têm essas características afeminadas que hoje em dia não é mais o que a gente vê e que eu acredito que naquela época, embora eu fosse criança quando ele saiu, também não era dessa forma. Então, acho que isso o filme se data, mas fora isso, ele envelheceu bastante bem, como eu já disse. E para você, Mônica? Eu concordo com ela. E algumas frases muito pontuais, assim, que eu não decorei de cabeça, mas que me causou uma estranheza quando eu ouvi, em relação à beleza, em relação a, tipo... Apesar dela ser muito gentil, ela ainda solta uns comentarinhos um pouquinho mais ácidos em relação à aparência, assim. Aparece
a noiva do irmão, né, do cara que ela queria casar, e aí ela é uma pessoa bem fora do padrão, assim, ela tem os dentes maiores e ela tá numa pose feia, né, ela tá com os olhos meio fechados, assim, na foto. Ela fala assim, é isso que eu preciso pra conseguir o cara de volta. Aí a mulher do lado fala, o quê? Você é muito feia, tipo, você é desprovida totalmente de beleza. E eu falei, ok, isso é um pouco problemático, seria bem problemático agora. Ele ainda se apoia um pouco em padrões de beleza mais convencionais. E uma coisa também que a gente sente muita falta vendo hoje é essa questão da diversidade. Porque é muito branco, é um filme muito branco, assim. É muita gente branca junto, sabe? E aí dá um pouco de agonia. É uma coisa até positiva isso, né? Que a gente já tá tão acostumado a ver uma coisa mais diversa que causa uma estranheza ver um filme tão branco assim. Tão branco e magro. Acho que só tem uma personagem negra, né? Que é a juíza. Se eu não me engano, só a juíza. Esse é no segundo. É no segundo? Não, no primeiro a juíza, é verdade. E tu percebe que ela é assim a pessoa mais sisuda também, faz umas coisas assim. Sim, ela é diferente dos outros. Ainda tem essa coisa assim que era muito comum nessa época. Uma coisa interessante, né? A Reese Witherspoon, ela naquela época, ela tinha feito, por exemplo, assim, em 96, 5 anos antes de Legalmente Loura, ela tinha feito Medo, que era um terror com Mark Wahlberg bem fraquinho, mas aí em 98 ela começou uma escalada bem interessante. Ela fez Pleasantville, que é um filme muito legal com Tobey Maguire, que joga entre o preto e branco e o colorido. Depois ela fez com Alexander Payne, em 99, Eleição. Aí fez um filme que eu acho que... Eu quero saber se vocês gostam desse filme, porque no final dos anos 90 foi um sucesso enorme. Segundas Intenções. Acho que até vale pra gente fazer um dia um podcast. Vocês curtem esse filme? Eu amo. Eu gosto. Pamela. A Pamela é de uma geração mais nova, assim. Eu não curto muito o Segundas Intenções. Quem sabe, revendo, eu tenho uma outra impressão sobre ele, né? E o interessante é que a Selma Blair tá no Segundas Intenções, se eu não me engano. E ela também tá no Legalmente Loira. Verdade. Aí, ó, ela faz Little Nick com Adam Sandler, aí, coitada, né? Então, tem que pagar os boletos. Psicopata Americano com Christian Bale e faz o Legalmente Loura. E tempos depois, em 2006, ela ganha o Oscar por John and June. Que é muito bom, inclusive. Muito bom, ela tá excelente no filme. Quando você assiste assim, Legalmente Loura, dá pra imaginar que ela viria a ser uma grande atriz, ou quando você assistiu, você falava, assim, até vendo hoje, assim, e aí trazendo uma retrospectiva, você falava, pô, essa menina ia se tornar a atriz que ela é hoje, porque além de uma atriz respeitada e tudo mais, ela é uma baita de uma produtora, tem uma influência enorme. Como é que é para você olhar para Reese Witherspoon sabendo toda essa trajetória dela? Dava para imaginar, você acha? Eu vou te falar que isso é uma coisa que eu acho que engrandece o filme, sabia? Porque, assim, quando a gente pensa nesse tipo de filme, que ele realmente engana muita gente olhando assim à primeira vista, que é até engraçado porque é a mensagem do filme, né, de não julgar pela capa, se fosse uma atriz novata ou uma atriz conhecida por fazer besteirol, eu acho que ele ia perder muita densidade. E eu acho que mesmo na época foi estranho vê-la nesse papel. E tipo, a mulher tá indo por um caminho e vai para outro. Eu acho que ela deu um peso interessante pro papel. E o fato dela atuar muito bem deu uma riqueza para ele muito boa, assim. Ela tem um time bom para ironia, sabe? Dentro do papel. E eu gostei. Eu acho que, assim, deu pra ver que foi algo fora da curva e talvez, assim, preciso prestar um pouquinho de atenção, porque se ela tá fazendo, deve ter algo a mais, sabe? Eu acho que foi isso. E, Pamela, a continuação teve em 2003. Vocês já deram aqui umas pistas que vocês não são tão fãs assim. Queria saber, é isso mesmo? Não gostam? Ou é aquele filme que também dá pra passar, dá pra assistir? Como é que você avalia? Eu acho que é um filme... Como eu posso dizer? Ele é um filme bom, ele não é um filme ruim, ele traz umas outras discussões, né? Se no primeiro a gente via muita questão da sororidade, já no segundo filme a gente já tem uma questão ambiental ali, em Salve a Mãe do Bruce. Foi uma frase que ficou marcada na minha memória, quando eles fazem o protesto para salvar lá a Pincher. E tem a Regina King também, né, no elenco do segundo filme. Se eu não me engano, era numa época que ela
tinha feito o Nova Cinderela também, ela ainda não estava... Não era a Regina King que a gente conhece hoje. Mas acho que é um bom filme também. Tem que ele começar também... por algum lugar, né? Sim, ele também se apoia nessas relações femininas, né? Dessa vez subindo um degrau maior. Também a gente vê uma participação maior do Emmett, que no primeiro filme, se ele tem essa admiração pela Elle, e ele acaba sendo também quebrando alguns preconceitos que ele tem. Acho que nesse segundo filme ele se esconde um pouquinho mais, mas dá o apoio que a Elle precisa. Acho que é uma extensão do que poderia ser esse universo, né? Eu acho que ele não é um filme assim que superou ou se igualou ao primeiro. Ele dá para ver que tem uma queda de qualidade no roteiro. Inclusive, se você assistir um seguido do outro, você percebe que eles imitaram muito a fórmula do primeiro. Então, ela faz uma amizade improvável, né? Que no primeiro é com a Paulette, no segundo é com o porteiro, e é sempre para enfatizar que ela trata todo mundo bem e que é essa gentileza dela que nos lugares mais incomuns que a leva a conquistar as coisas, né? E a outra coisa também é que tem gente, as amigas torcendo, as amigas ajudando. E a fórmula é muito, muito, muito parecida, assim, sabe? Até o momento do conflito lá com a senadora lembra muito a cena com o Callahan também. São os dois sozinhos, não tem um embate mais profundo. E aí, tipo, eu acho assim que eles pegaram o embalo em uma coisa, foi um pouquinho caça-níquel, assim, na minha opinião. Porque primeiro que eu queria... Eu senti uma frustração como fã do primeiro, porque eu queria vê-la advogando. E o segundo é muito mais político, né? E ele é um bem mais... Apesar do primeiro ser bem farofa, ele tem ali a jornada do herói da Ellie, sabe? Uhum. Ela tem o treinamento, ela tem a grande prova, tem o chefão final, que é o julgamento lá e tal, consegue conquistar todo mundo. E no segundo é mais assim, é mais farofão, sabe? É mais o negócio, o telefone da Delta Nu tremendo desse jeito, assim, são umas coisas assim meio espalhafatosas, eu acho. E é uma pauta que também eles exploraram de uma forma muito superficial, que foi a do abuso de animais. Uhum. Sendo que ela não conversa com uma pessoa que lutava por isso no filme, sabe? Aí eu acho que fica uma luta meio vazia, por mais que seja válida e muito atual, inclusive, né? É um assunto que as pessoas falam muito hoje, mas eu acho assim que foi feito meio nas coxas, sabe? Só que não é ruim, não é péssimo, dá pra ver. Eu concordo contigo. Eu lembro que quando eu assisti o primeiro, achei divertido, legal, um passatempo de boa. Aí o segundo ele já dá uma queda muito, realmente, pelo que você falou. Vou aqui adiantar, eu ia jogar essas perguntas mais pro final, mas eu acho que entre uma pauta e entre um filme e outro, eu vou colocando aqui para vocês. Então, Mônica, queria saber de ti o seguinte: o que não pode faltar em uma boa comédia romântica? Qual é o segredo de uma boa comédia romântica? Eu queria saber qual é a tua preferida também. Eu acho que carisma e dos atores. Carisma dos atores. Até porque, adiantando aqui o da Diário da Princesa, se você for parar para analisar friamente, a Mia é insuportável. Mas a gente se apaixona por ela porque a Anne Hathaway é incrível. Ela já era uma atriz incrível, tão nova. Não tem como você não se apaixonar por ela. E isso é muito importante, porque não... E a química, né? Porque a gente já viu também que existem atores e atrizes que são ótimos em drama, são perfeitos fazendo coisas muito complexas, mas em convencer a gente que ele tá apaixonado não rola. Parece que não acontece. Eu tenho algumas comédias favoritas. Eu acho que eu vou falar aqui as três. A primeira é até ridículo, porque eu não lembro do nome direito, mas é Harry e Sally. Sim, é com a Meg Ryan. A da Meg Ryan. Sim, eu lembro que quando eu vi, eu chorei junto com ela. Nossa, eu me emocionei muito. Eu entrei naquele filme, eu mergulhei naquele filme. E eu gosto muito da Meg Ryan, né? Então, assim, sim, eu vou botar ele em primeiro, mas a gente coloca aí mensagem pra você junto, porque eu também gosto muito. Isso é bom, acho muito bom. E, inclusive, eu reassisti um dia desse, porque tá na HBO Max. É totalmente ultrapassado em pouco tempo, né?
Esse, assim, Sim. tipo, tecnologicamente... Sim, tem muita coisa datada, mas assim, eles dois são tão incríveis, sabe? Que eu gosto de assistir, me dá um gostosinho no coração. Você é Segundo uma lugar, fã é um que da... eu acho perfeito, Ah, do início ao fim, é Casamento do Meu Melhor Amigo. Julia Eu Roberts. sou louca por esse filme, louca, louca. E o terceiro não é tão bom quanto esses dois, mas eu amo, eu não sei explicar. E eu acho que é pela química dos personagens, que é como perder um homem em 10 dias. Ah, mas tem também. Assim, ele é até bem ruim hoje em dia, sabe? Porque também envelheceu muito mal. Mas eu gosto da dinâmica deles dois. Eu acho que eles funcionam juntos. Como diria um poeta, não existe razão nas coisas do coração. Então fica É, tranquila, tá de boa, a gente entende. Esse também filme, é machista, tem um monte de coisa, mas quando você assiste, botou, aí vai, né? Enfim, eu também curto. Eu tenho não, até e uma nós três própria somos aqui. jornalistas, né? Sim. E ela faz umas coisas do tipo. As matérias eram muito ridículas. Era tipo, como convencer o guarda a deixar você escapar de uma multa de trânsito? Mas isso aí o pessoal já faz no BuzzFeed, pô. O BuzzFeed tá aí, faz uma lista, tá de boa. Hoje ela tá trabalhando no BuzzFeed, é editora do BuzzFeed. É. E, Pamela, pra ti, o que uma boa comédia romântica não pode faltar? E já aproveito e pergunto que eu perguntei pra Mônica e não perguntei pra ti. A continuação de Legalmente Loura, por favor. Gostou? Só refaz a pergunta da continuação, que eu acho que eu até esqueci, que eu fiquei embalada aí nas comédias que a Mônica gosta. Não, eu quero saber de ti o seguinte, da questão das comédias românticas e para aproveitar se você curte a Legalmente Loura 2 ou não. Eu gosto do Legalmente Loira 2. Eu acho que uma diferença que a gente sente principal é que o primeiro é baseado num livro, né? E o segundo não tem a continuação do livro. Aí eles tiveram que se virar para construir o roteiro. Então a gente já vê a diferença a partir daí. E sobre as comédias, eu acho que o que não pode faltar é construção de personagem e construção do relacionamento. Como eu sou uma pessoa que gosta muito do conteúdo, então eu presto muita atenção a isso. Como se cria essa química, que é o que no final acaba tornando a história realmente inesquecível, né? Eu gosto bastante do Casamento do Meu Melhor Amigo, como a Mônica citou, e eu acho que o que é interessante é a gente ver a personagem da Julia Roberts fazer tudo aquilo porque ela quer ficar com aquele cara. Então, essa construção de personagens, para mim, é muito importante dentro de uma comédia romântica. Eu só vou colocar mais 2 fatores aqui, uma trilha sonora boa e coadjuvantes também de alto nível. Coadjuvante, ele, por exemplo, no Casamento do Mas Melhor nem Amigo... sempre. Mas assim, olha, as boas que eu lembro tem, assim, a do Casamento do Melhor Amigo, por exemplo, tem um amigo, que é o Rupert Everett Scott. Você tem no Notting Hill o vizinho maluco. Aliás, todos ali são bem legais. Sim, a família dele, né? A família é super legal. O que mais? Simplesmente Amor não tem um que é coadjuvante, também não tem nenhum protagonista, mas todas as histórias funcionam bem, enfim. Eu acho que um coadjuvante, ele dá assim, ele coloca um pouquinho mais ali. Ele ajuda às vezes o casal pode não ser tão bom, aí vai o coadjuvante, ajuda, enfim, acho que funciona bem. Vamos falar de Diário da Princesa, filme que reúne uma estrela eterna do cinema, Julie Andrews, e uma estrela que estava em ascensão naquele momento, a Anne Hathaway. Mônica, você assistiu o Diário de uma Princesa? Você tem cara de que você assistiu o Diário de uma Princesa ou naqueles canais da Disney, da TV a cabo, ou na Sessão da Tarde? Qual foi dos dois? Foi dos dois. Gente, esse era um dos meus filmes favoritos de todos, assim. Eu amava esse filme. Eu não sabia nem explicar o motivo, sabe? Eu simplesmente era apaixonada. E eu acho que eu era apaixonada por elas duas. Elas são maravilhosas, eu acho. Elas têm uma relação incrível. Elas funcionaram muito bem juntas. E, pra mim, da época, é um dos melhores filmes que a Disney fez, assim. Porque é engraçado, né? É 8 ou 80. Ou o filme é inesquecível, desses da Disney, assim, com gente mesmo, ou você simplesmente nem lembra que ele existe. E esse é um que fez muito sucesso, acho que merecido, acho que ele tem um cuidado grande ali. E eu não li o livro, mas eu sei que eles não fizeram a pé da letra,
né, as coisas, eles mudaram muita coisa. E eu acho que foram mudanças que, pelo menos pro telespectador final, ficaram boas, porque o filme faz sentido quando assistido sem a pessoa ter lido o filme. Lido o livro. Desculpa. Sem problema. E você, Pamela, curte o filme? Eu acho que dos 3 filmes que a gente vai discutir aqui, o que eu menos gosto é o Diário da Princesa. Na época que eu assisti, quando eu era criança, eu gostei muito, mas revendo depois, para mim, ele foi perdendo assim, o encanto que ele tinha. Eu acho que é porque aquilo que surgiu no Twitter na época que estavam discutindo a questão de você ser cringe ou não. Adolescente é chato. E para mim, a Mia, ela é muito chata. E tudo que envolve... Exatamente, tudo que envolve o universo dela é tipo... Não tem razão para ter tanto drama da parte da Mia, entende? Eram coisas que seriam facilmente solucionadas. Sim. Então, por conta disso, para mim, ele acabou se desgastando um pouquinho. Mas vai dizer que tu nunca sofreu com os dramas dela, assim, na adolescência e tal? Ou não? Queria, né? Que a minha avó fosse rainha lá de Genóvia e eu fosse uma... Você tem que adaptar para a realidade brasileira. Mas tem uma coisa que, reassistindo o filme, me incomodou mais, que é a questão da aparência. Que a gente tem ali um processo de transformação feito nela, né? Ela nem era feia. Ela era linda quando ela tinha o cabelo encaracolado. Ela tinha, assim, uma pureza nela, que você olhava e via assim, é uma pessoa que você confiaria. Que quando ela alisa o cabelo, ela fica com cara de velha, entende? E mas aí eles também sobrecarregam ela de maquiagem na parte específica da transformação, é muito estranho. Tem uma frase, eu até anotei essa frase, que a amiga diz pra ela, quando a melhor amiga encontra ela pela primeira vez, diz pra ela assim, quem te destruiu? Vamos chamar a polícia. E eu acho que isso descreve bem o processo de transformação da Mia durante o filme. De transformação física, né? Como pessoa, ela evolui bastante, isso é uma característica legal, porque ela deixa de ser muito insuportável para ser só insuportável. Mônica, você como uma fã, eu acho que o fã está pedindo. Não, tá pedindo uma defesa do filme. Eu concordo com ela em muitos pontos, porque eu tive esse mixed feelings assistindo agora também. É muito difícil você, mais velho, conseguir se identificar com a Mia. Mas quando eu era mais jovem, eu compreendia tudo que ela estava falando. Apesar de hoje, eu olho e falo, meu Deus, a mãe dela é incrível, por que ela está sendo tão chata com a mãe dela? E aí... Só que o que é que acontece? Eu acho que esse filme tem grandes problemas pontuais que, se resolvidos, ele seria, assim, atemporal e maravilhoso. A amizade dela é muito mal trabalhada, porque não parece que elas são amigas de verdade. Elas não se apoiam quando precisam. Não existe nenhum momento em que uma precise muito da outra que a outra ajuda. Elas sempre se criticam, sempre trocam farpas, ou então a Mia faz isso não ligando para a amiga dela, ignora, esquece que marcou o negócio, não entende que o programa da amiga é importante. Eu acho que falta a gente sentir essa conexão delas duas. Elas eram as únicas pessoas que andavam juntas no colégio. Eram ignoradas pelos outros. Ela até fala no final que ela se sentia invisível. Então, a conexão delas devia ser muito forte. Devia ser aquela amizade que a gente gosta de ver. Devia ser aquele coadjuvante importante que a gente gosta de ver. E não, ela tem um laço afetivo maior com o guarda-costas da rainha, que ela conheceu um dia desse. É o confidente, é com quem ela pede conselho, enfim. É estranho, eu acho isso esquisito. E o outro é que o romancezinho que tem, ele é muito ruim. E quando você é adolescente, o romance é algo muito grande na sua vida. Não é que nem o da Ellie, que ela já estava maior, mais velha, e estava na faculdade, tinha muita coisa passando pela cabeça dela para mostrar mais detalhes dela com Elliot. Não, quando tu tá no colégio e tem o gatinho e tu tá pensando no teu primeiro beijo, sabe? É muito mais mágico, assim, e eles não trabalham isso direito. Eles realmente focam muito na relação com a avó, que é ótimo. Era isso que eu ia enfatizar isso também, não tem né? defeito, mas eu sinto falta dessas outras coisas.
essa questão do romance mal construído foi uma coisa também que me incomodou bastante, porque, como diria o Lucas Silveira, toda vez que ele vê um emo na tela da TV, ele bate a foto e joga no Twitter, né? Então ele diria que seria o primeiro príncipe emo. Eu lindo, não vou aquele saber. menino lindo, uma gracinha. Exatamente, eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas o sobrinho do Coppola. Então, sim, eu acho que ele é muito mal aproveitado também no filme, porque não interage. Quando a interação, na verdade, ele tá olhando pro lado, não tá olhando para ela. Quando ele tem coragem de falar com ela, ela ignora os sentimentos dele, entende? É uma coisa bem chatinha essa construção. Inclusive, ele convida ela para um evento que ela não vai porque vai se encontrar com outro. Eu acho que talvez se ela tivesse ido e tivesse um momento junto com ele, onde ela começasse a... Será que esse cara é mais legal do que eu penso? Talvez fosse mais interessante, sabe? Eu acho que é uma coisa que falta. E o romance com o outro cara também é mal justificado. Porque ele não é mais bonito que o irmão da amiga dela. Ele é muito chato, parece que ele tem 12 anos. Trata ela ele só mal. É popular. Então, em que momento foi que ela se apaixonou por ele? É só porque ele é famosinho? Tipo, não é palpável, sabe? A gente não sente esse amor que ela tem, essa vontade dela ficar com ele. Eu acho que os dois são ruins. Mas, assim, é óbvio. Eu nem percebi isso porque realmente, quando eu era mais nova, porque a relação dela com a avó é muito bem trabalhada. Isso aí eu acho que não tem defeito nenhum. Elas são... Tá muito bem equilibrado, assim. Eu acho que isso só é melhor trabalhado no segundo filme, quando o Chris Pine entra para ser o par romântico dela. Aí eles tentam construir essa relação entre os dois. Mas eu preferia que ela ficasse com o boy emo, sobrinho do Coppola. Ia ser perfeito. Sim. E Mônica, já que a Pamela falou, ela gosta um pouquinho mais, pelo visto, do segundo. Você é primeiro ou segundo filme? Eu prefiro o primeiro, mas é uma questão de sensação. Eu não sei como explicar isso, mas o segundo parece que tem um orçamento menor. Isso me incomoda um pouco. Eu sinto que eles cuidam menos dos detalhes, sabe? Dos planos e tal. Ele é um pouco mais, assim, uma novela das 6 do Alcir Carrasco, que tem aquelas... sabe? Ela caindo na fonte... Tem umas coisas um pouco mais caricatas, assim, que me dão uma sensação de baixo orçamento. Aí eu sempre penso, eles nem se preocuparam em fazer essa sequência direito. Gostei da definição. Diário de uma Princesa 2, uma novela das 6 do Valci Carrasco. Gostei. Mas eu acho que esse segundo, ele parece muito com o Príncipe em Minha Vida. Eles tentam ali replicar algumas situações que acontecem no primeiro filme, que é o único que presta do Príncipe em Minha Vida. Eles tentam replicar na continuação do Diário da Princesa, né? Principalmente por essa relação aí de um nobre com um quase nobre. O Chris Pine não é plebeu também. E Mônica, você estava falando, eu vou perguntar para Mônica porque ela foi que falou, eu amo o filme e tudo mais. Amava muito, sério, gente. Ele fez parte da minha personalidade, assim, eu acho. Então, aproveitando isso, o que você, assim, o filme ele traz algo novo para Disney ou ele é aquele filme que tudo se encaixa, tudo dá certo? O que você acha que fez ele ser esse sucesso? Porque a Disney lança vários filmes, tudo bem. Tem, como a gente falou, tem a Anne Hathaway, que na época ela estava no segundo filme dela, assim, segundo longa, de maior projeção. E tem a Julie Andrews, o que já ajuda a chamar a atenção. Mas o que ele tem de tão encantador, você acha que bateu para uma Mônica adolescente e falou, pô, eu amo esse filme? Eu acho que eles acertaram no time apesar de não trabalharem um romance, eles colocaram um garoto que fazia sentido naquela época ser o par romântico de uma outsider. Porque eu não sei a Pamela, mas eu era doente pra ter aquele namorado. Eu queria namorar com ele, queria que ele tivesse a bandinha. E sim, eu acho que até hoje fantasiava aquilo, entendeu? E é por isso que eu tô te falando que isso é muito importante para uma adolescente. Como é que eles se esqueceram de fazer esse direito lá? Então, mesmo ele não tendo muita fala, mesmo ele não tendo muita coisa, eu acho que toda garota que viu se apaixonou. A segunda coisa que eu acho é que a Anne Hathaway, ela é uma pessoa muito bonita, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que você consegue se identificar. Ela não é aquela pessoa extremamente inalcançável. Meu Deus, eu nunca vou ser essa pessoa.
ela, tipo, eu consigo me ver em várias coisas como adolescente nela. O fato de querer estar toda jogada, de sentar errado na cadeira, eu acho que ela representou muito bem aquela geração, sabe? As coisas na mochila, enfiar de qualquer jeito o negócio. São detalhes. Eu acho que esse filme ganhou sucesso pelos detalhes, sabe? E eu acho que pela Julie Andrews também. Eu acho que foi, assim, o equilíbrio perfeito. Porque se fosse uma atriz não tão conhecida, eu acho que talvez não chamasse tanta atenção, não levasse tanta gente pro cinema e as pessoas nem iam dar oportunidade, assim, pra ver, sabe? Eu não sei como é que foi o buzz do livro aqui no Brasil, mas deve ter ajudado também, porque estava muito em alta fazer coisa de livro, baseado em livro nessa época. Tudo saía de algum livro adolescente. Sim. Bem, só algumas informações. Como eu falei aqui, a Anne Hathaway, em 2001, ela tinha lançado um outro filme, O Outro Lado do Céu. É um filme que, enfim, não fez tanto sucesso assim. 3 anos depois, ela lança O Diário da Princesa 2 e leva um tempinho, aí ela começa a fazer uma série de grandes filmes. Em 2005 teve Brokeback Mountain, O Diabo Veste Prada no ano seguinte, até chegar a 2009, onde ela consegue uma indicação por O Casamento de Rachel. E o filme é dirigido por um mestre dessas comédias românticas, um cara que, enfim, tinha feito apenas Uma Linda Mulher, filme que estourou a carreira da Julia Roberts, que foi o Gary Marshall, que além desse filme também fez Noiva em Fuga, que é uma retomada da parceria Julia Roberts e Richard Gere, e também fez, aí depois no final da carreira dele, ele fez algumas porcarias, quer dizer, não sei se vocês gostam, aí me digam se vocês gostam. Idas e Vindas do Amor, Noite de Ano Novo e O Maior Amor do Mundo. Esse Noite de Ano Novo, assim, que eu lembro e é terrível. Vocês gostam desses filmes? Eu não cheguei a assistir o... Não perdeu nada. É. Não perdeu nada. Pamela, chegou a assistir? Eu assisti o Idas e Vindas e o Noite de Ano Novo. Eu acho que eu gosto mais do Idas e Vindas se eu não estiver confundindo. Não, tem algumas histórias aí do Idas e Vindas que se salvam, mas tem outras que são... O Idas e Vidas é um pouquinho melhor mesmo. Vou fazer uma pergunta aqui, eu estava pensando, e vamos lá, de improviso aqui. A Reese Witherspoon, de Legalmente Loura, venceu o Oscar por John and June. A Anne Hathaway ganhou pelos Miseráveis. E a Renée Zellweger, que a gente vai falar já de O Diário de Bridget Jones, ganhou por Cold Mountain e por Jude. Pamela, qual é, e aí depois a Mônica também, qual é dessas vitórias a tua favorita delas no Oscar? E qual é a que tu não gosta muito? Ai, meu Deus. Eu gosto... Pergunta assim de surpresa que é bom. Eu gosto da vitória da Anne Hathaway. Nos Miseráveis foi que ela ganhou, né? Eu gosto, apesar de ser uma cena assim, batida, ser cena Oscar, mas eu gosto dessa vitória dela, porque eu gosto da interpretação. Eu gosto de musicais e gosto da interpretação dela do A Dream. Enfim. E pra mim a pior foi a da Renée Zellweger por Jude. Embora eu ame Renée Zellweger. Mônica, foi a minha favorita. Eu amo esse filme. E eu acho que eu gostei justamente porque eu não estava esperando que ela ganhasse por esse papel. Porque não é o tipo de papel que eu acho que ganha um Oscar. Eu acho que não teve drama o suficiente no filme. Pela parte dela, né? A personagem Mas é por dela... isso que eu não gosto, entendeu? Mas é porque eu acho que isso é uma coisa um pouco injusta do Oscar. E eu vou citar até um dos filmes que eu sei que é um dos favoritos do Caio, que é Titanic. Que, se você for parar pra pensar... Eu amo Titanic, mas o que eu tô falando é, se você for parar pra pensar, Titanic é uma história de amor. Apesar de ter ali o navio caindo, não é isso que deixa o filme na tua memória. É a história de amor, é bonito ver aquelas duas pessoas bonitas se amando, enfrentando desafios, não importa se você é pobre, eu vou ficar com você, vou contrariar minha família, é lindo. E assim,
Eu sou uma pessoa que, mesmo sendo. Eu sou aquariana, então eu sou meio fria na vida em relação a essas coisas de relacionamento, mas em filme eu sou terrível. Eu choro e eu amo ver gente apaixonada em filme. Então, eu amo ver gente assim se doando, sabe? Uma história que parece genuína. E a June, apesar dela não estar chorando, apesar dela não ter estupro, não ter aquelas coisas pesadíssimas, eu sinto que parecia tão sincero o que ela sentia. Sabe, no filme, ela me convenceu muito ali e eu gosto que não foi um papel, super Oscar, vai ganhar. Foi um papel que, tipo, trouxe algo novo pra premiação, sabe? Não é necessariamente aquele tipo de papel que vai ganhar. Mas é porque realmente eu gostei muito do filme. E eu tinha uma mania de nenhum filme que eu gostava ganhava Oscar. Então, quando ganhou, me marcou muito, sabe? Me marcou muito, muito, muito. E não que eu não goste dos filmes que ganham Oscar, tá? Mas é porque vocês entenderam, né? Quando, geralmente... não são teus favoritos, não são teus favoritos. Isso. E aí, eu gostei muito desse. E eu acho que o que eu não vou dizer que tem um que eu menos gostei. Mas gente, eu tô totalmente ao contrário da Pamela. Mas eu lembro que quando eu vi a Anne Hathaway... Nossa, que é bom, a gente gosta de ver treta. Não, e gente, é uma coisa de sentimento. Eu vi a Anne Hathaway ganhando aquele prêmio e parecia que ela tava muito triste. Apesar de tudo, apesar dela estar ganhando o prêmio, parecia que ela estava numa fase da vida dela não tão feliz. E depois, acho que falou que ela estava meio triste, teve um pouco de depressão e tal. Ela até ficou bem afastada, né? Estava muito magra e sei lá, eu sentia que ela estava sendo sugada, não estava sendo ela mesma, sabe? E me causou Mas a personagem exigia isso, né? Aquela. Sendo advogada de defesa aqui. Mas eu acho que, apesar dela ter sido brilhante da personagem, não foi assim, quando ela tava no palco, não parecia que ela era ela, entendeu? Parecia que ela ainda tava muito imersa na personagem. Eu acho que foi uma personagem muito difícil de fazer. E deve ter levado ela para um lugar um pouco fundo. E eu não conheço, não sei se isso é verdade, mas foi a impressão que me passou. Não, e eu lembro que me causou um desconforto, entendeu? Quando eu vi. Não que ela não merecesse, ela mereceu. Mas eu acho assim, será que você ganhar um Oscar merece a sua saúde mental? Joguei a bomba. Simone Biles, nossa. Mas assim, ela falou sobre isso. A Anne Hathaway falou, ela também disse que estava muito pressionada porque ela chegou naquela cerimônia como a grande favorita, indiscutível, tipo Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix, ou seja, se ela não ganha, seria uma Glenn Close da vida com a esposa, e ela sentiu essa pressão, além da questão do trabalho no filme. Eu vou agora contemplar todas as duas que não foram citadas. Para mim, o melhor, eu não sou nenhum fã de nenhum dos quatro trabalhos, mas para mim é melhor, eu gosto da Renée Zellweger, da Reese Witherspoon em John and June. Eu sabia que você ia falar isso. Eu gosto. Eu tava com esse pressentimento. Mas eu acho assim, é porque eu acho que dos quatro é o mais diferente, assim, não é o que seja mais diferente, né? Mas eu acho que é o que vai mais fora da curva. É o menos dramático, é o menos intenso de todos, mas que tem o drama ali, tem a sacada irônica, tem um pouquinho de humor, a parte que ela canta, eu acho que é uma atuação completa. E a que eu não gosto tanto assim é da Renée Zellweger em Cold Mountain. Talvez aí entre um pouquinho da questão do filme. Eu acho o filme uma coisa sem graça. Ele bebe na fonte do Titanic, ele tenta fazer um drama e tal, mas não rola. É um filme muito chato. E ela também vai junto. E a Mônica, a partir de agora, que falou muito bem do Titanic, está convidada a todos os podcasts do Cine. Eu amo esse filme. E Mônica, você falou que você é manteiga derretida assistindo comédia romântica. Pamela, você também é manteiga derretida ou é tipo, não, eu sou fortuna, não choro? Como é que é? Eu fico mais indignada, sabia? Vixe, quer dizer, no casamento do meu melhor amigo, eu choro. Vou confessar que eu choro naquela cena final que ela tá dançando lá com um amigo. Muito bom. Eu acho muito triste. Mas, por exemplo, um filme como Muito Bem Acompanhada, que é uma comédia que eu amo, assim, eu fico indignada com o personagem da Amy Adams. E acaba acontecendo isso em muitas outras comédias, tipo Noivas em Guerra, que também tem a Anne Hathaway, O Vestida pra Casar. São os personagens coadjuvantes que tu gosta. Olha, isso aí é implicância comigo, não é possível. Por exemplo, especificamente. Por exemplo, no Muito Bem Acompanhada, eu fico indignada com como a irmã é sonsa, entende?
A mesma coisa no Vestida pra Casar. Fico indignada quanto a irmã é sonsa. Já no o outro que eu citei, acho que foi o Noivas em Guerra. Eu fico indignada com o noivo, que é o Chris. O outro Chris, que é o que tá na Guerra do Amanhã. Esqueci o nome dele agora. O Star-Lord. Chris Pratt. Eu fico indignada com o personagem dele, que não faz nada pra ajudar a noiva. Bem, vamos então agora falar do diário de Bridget Jones, depois dessa indignação a la Gil do Vigor da Pamela Willis. Vamos falar aqui o filme Diário de Bridget Jones, comédia inglesa, dirigida pela Sharon Maguire. Ela, além desses filmes, não fez tanta coisa assim. Ela fez Incendiário em 2008, 7 anos depois do primeiro Bridget Jones, depois fez O Bebê de Bridget Jones, que é o terceiro filme, e depois fez Fada Madrinha em 2020. Ela não faz tanta coisa assim para o cinema. E o filme rendeu uma indicação para Renée Zellweger no Oscar de 2002. Ela foi indicada, foi até uma surpresa ali. Até cheguei a falar isso num vídeo para o canal do Cine 7 no YouTube. E no elenco, além da Renée Zellweger, a gente tem o Colin Firth e o Hugh Grant, que é um habitué de carteirinha desses filmes. Mônica, o que você acha do filme? Você gosta e para quem que você torceu? Colin Firth ou Hugh Grant? Eu gosto desse filme. Eu gosto mais dele hoje do que eu gostava quando eu era mais nova, porque eu entendo melhor a personagem. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu não conseguia entender o desespero dela por querer alguém. Mas agora, mais velha, eu entendo, porque é uma pressão da sociedade muito grande. Realmente parece que você só alcançou sucesso quando você tá com alguém. Eu lembro que eu cheguei a sair da casa dos meus pais antes de ter um relacionamento e tal. E eu lembro que quando eu encontrava os amigos dos meus pais em supermercado ou em alguma loja, eles falavam: como tá seus pais? Eu falei: não sei, faz um tempo que eu não vejo. Você não tá morando com eles? Aí eu falava: não. Você casou? Aí eu falava: não. Aí eles me olhavam instantaneamente com uma cara de decepção. E eu tava feliz, mas parecia que tinha algo errado na minha vida pra eles, sabe? E aí, quando eu comecei a sentir isso mais na pele, eu comecei a ter um pouco mais de empatia pela personagem e entender por que ela se sentia daquele jeito. E eu acho que, apesar dele ter muitas coisas politicamente incorretas, ele envelheceu bem, porque a personagem é assim, os amigos dela são assim, eles não são vendidos como bonzinhos, eles são realmente pessoas com ideias, com defeitos claramente expostos ali. E eu sou completamente apaixonada pelos dois. Completamente. Eles são o meu biotipo de beleza perfeito. Não, tu não tá entendendo. Eles são completamente... O Hugh Grant, ele é assim o ápice da beleza humana pra mim. Eu amo esse homem. Inclusive, eu super cairia no papo do Daniel Cleaver. Facilmente eu seria uma vítima dele. Porque eu vejo o filme, eu sei que ele não presta, eu sei como termina, mas eu falo: vai, Bridget, só vai, ele é muito gostoso. E eu vou te falar que eu acho que o filme... Eu gosto do final, eu gosto que ela termina com o Colin, mas eu acho que se eles escolhessem um outro caminho, não seria ruim, porque teria o arco de redenção do Daniel e todo mundo ia ficar feliz vendo alguém terminar com o Hugh Grant, porque ele é lindo, entendeu? E eu gosto do filme por causa disso. Eu acho que ele tem um grande ponto alto de ter conseguido reunir esses dois atores no ápice da beleza deles também. Eles nunca estiveram tão lindos quanto nesse filme e qualquer mulher ama ver isso. É sério, você fica feliz. Eles aparecem, sabe? Olha aí o Hugh Grant falando da saia dela. É horrível. É uma coisa horrível, é totalmente condenável, mas será que eu ia reclamar se ele falasse da minha saia? Sério, porque ele é muito bonito, é muito charmoso. Olha, são personagens que você entende porque que ela tá se metendo em furada por causa deles. Aqui a gente pode também anunciar que, além de gostar de Titanic, de ser uma grande fã de Diário de uma Princesa, Mônica é a presidente nacional do fã-clube do Hugh Grant.
Se você observar, se você descrever o meu atual namorado, ele tem coisas que lembram o Hugh Grant, aquela, né, passando uma barra. Não, mas é porque é alto, tem o cabelo liso partido no meio, o narizinho bonitinho. Então, assim, eu amo, ele é realmente meu biotipo de beleza. Quando tem alguém parecido com o Hugh Grant, minhas amigas já sabem que eu vou achar bonito. Ai, meu Deus, foi a minha gata, desculpa. Gente. Relaxa. E aí, Mônica? Eu fico até nervosa, Caio, desculpa, eu achei muito lindo. Só lembrar dele já cai tudo, desaba tudo, enfim. Acontece. Eu tenho assim com a Emma Stone. Vamos lá. Você é assim apaixonada pelo Hugh Grant também, ou é mais Colin Firth? Ai, meu Deus, que responsabilidade, né? Falar depois dessa declaração da Mônica. Porque eu acho o Hugh Grant, eu acho ele bonito desde que eu assisti 9 meses. Eu era bem criança e eu olhei assim, meu Deus, que homem lindo. E aí depois eu vi a razão. Sim, depois eu vi a razão do meu afeto, que a Jennifer Aniston fica apaixonada por ele, e ele é gay e ele não fica com ela. E eu lembro que eu fiquei muito triste quando eu assisti isso, porque eu me senti no lugar da Jennifer Aniston, apaixonada por ele e ele não ficando com ela. Enfim. Eu acho que em cada momento da vida você vai gostar de um deles diferente. Então teve um momento da minha vida que eu gostava mais do Daniel Cleaver. Hoje, já um pouco mais madura, eu prefiro o Mark Darcy. Você prefere? Olha, eu acho que a Mônica não gostou dessa preferência. Não, mas eu concordo com ela. É porque o Daniel Cleaver é mais divertido, ele é mais charmoso, ele é mais apaixonável mesmo, assim. O personagem, né? O Daniel Cleaver. Porque os dois atores são muito bonitos. O Mark, no filme, ele é muito sisudo, ele é muito calado. Mas é óbvio, se você quer ter um relacionamento sério com alguém, é bom você investir numa pessoa que não seja conhecida por trair os outros, né? Sim. É uma escolha realmente mais sábia, assim. Eu acho que quando você quer, como a Mônica colocou, quando você quer você quer se relacionar com o Mark Darcy. E tudo que ele faz por ela ao longo dos 3 filmes é uma declaração de amor que ele não precisa falar. Lembra que lá no final, já vou dar spoiler, desse aqui eu não vou me importar em dar spoiler. Lembra no final do bebê de Bridget, que ele diz que mesmo se o bebê não fosse dele, ele ficaria com ela. E isso é uma declaração de amor muito grande mesmo. Sim, tudo que ele faz, quando ele não deixou os clientes falarem com nenhum outro jornalista, disse que era para dizerem nada a declarar, e deu o privilégio para ela, né? Deu a prioridade para que ela pudesse entrevistar os clientes, aí já foi a primeira declaração. Então eu não me espanto desse momento, ela já cair de amores assim pelo Mark Darcy. Ainda mais depois que ele diz que gosta dela do jeito que ela é, diferente do Cleaver. E Pamela, me fala uma coisa, você acha que a Bridget Jones era uma mocinha mais moderna, mais antenada com os dilemas daquelas mulheres ali do início do século XXI, do que a média que a gente tinha nas comédias românticas do gênero daquele período, ou não? E ela envelheceu bem? Eu falo assim, os dilemas da personagem. A Mônica já foi um pouquinho por esse caminho, eu queria saber de ti, por favor. Acho que ela consegue dialogar com a gente até hoje. Quando o filme foi lançado, eu era criança. Mas hoje eu me sinto assim, mesmo eu não tendo a idade da Bridget, não estando tão perto da idade dela no primeiro filme, mas eu vejo esses dilemas que ela tem em todas as mulheres, depois que a gente completa os 18 anos. A gente tem, como a Mônica colocou, todos esses pânicos que a Bridget tem. Ah, será que eu vou ficar sozinha? Ah, o que vai ser de mim depois que eu envelhecer, no caso do bebê, né? Que ela se indaga, eu já tenho mais de 40 anos, eu vou ter um filho, como é que vai ser eu ter um filho dessa idade e tal? Então ela representa bem o pensamento feminino. Independente lá de 2001, ela já representava, porque ela consegue trazer essa representatividade em todas essas características dela. Eu assisti o filme, eu morri de rir com as situações da Bridget, mas são situações que a gente vivencia, não é uma coisa assim de outro mundo, não é que seja uma coisa de outro mundo a situação da Ellen, né? Mas tu chegar no julgamento e tu arrasar lá no julgamento,
pelo teu conhecimento sobre moda, não é uma coisa assim muito peculiar, mas tipo, as coisas que a Bridget se mete são coisas que a gente se mete. Ela correr pela rua atrás do Mark Darcy, só de calcinha no meio do frio, é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, entendeu? Então, acho que são situações que a gente se identifica. E isso torna um filme não datado. Acho que é um filme super atual. E as continuações também, tanto o Bebê quanto No Limite da Razão. Eu acho que No Limite da Razão é um dos meus favoritos. Embora eu ame a trilogia de forma completa. E você, Mônica, envelheceu bem? Como é que você observa? E aí já aproveita que a Pamela tocou no assunto, as continuações. Eu não lembro muito do terceiro filme, mas eu lembro do segundo. O segundo me causou algum desconforto em algumas cenas, porque eu lembro que eu senti um pouco daquela sensação de novo de desespero. Apesar de ser compreensível, de ser mais se identificável do que os outros filmes, o Legalmente Loira e o Diário da Princesa, eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, eles não namoram há tanto tempo para ela estar tão insegura desse jeito. Na verdade, o que me incomoda no segundo é o que geralmente me incomoda em várias continuações, não é uma coisa só desse filme. É que parece que eles esquecem a linha de desenvolvimento que o personagem teve no primeiro filme. Então a gente acompanhou no primeiro filme ela sendo mais segura dela mesma, ela aprendendo a confiar um pouco mais nela e que a frase do Darcy, inclusive, é: eu gosto de você pelo que você é. E no segundo, ela volta com todas essas inseguranças de novo. Não é um elemento novo dentro do relacionamento deles, entendeu? Isso me incomoda um pouco. Eu prefiro o primeiro. Mas eu sou muito chata, ainda pra perceber com continuação, né? São poucas as continuações que eu gosto, mas... vou fazer advogada de defesa do No Limite da Razão de novo. Acho que uma coisa que sempre acontece no relacionamento deles, e isso é legal porque a gente percebe claramente que tanto o Daniel Cleaver quanto o Mark Darcy, eles são inspirados em personagens do Orgulho e Preconceito, né? No caso, o Darcy é óbvio que ele é inspirado no Mr. Darcy, e o Cleaver tem tudo do Wickham. Tanto as mentiras que ele conta do relacionamento é a mesma coisa que o Wickham conta lá pra Elizabeth, que faz a Elizabeth odiar. Eu nunca tinha feito mas é isso mesmo. Que faz a Elizabeth odiar o Darcy e tal. Eles trazem muito esses elementos da Jane Austen. E por conta disso, e do Mark nunca deixar claro, assim, ele diz: eu gosto de você pelo que você é, mas depois ele viaja. Mesmo que ele volte, ele vai embora. Ele sempre deixa esse ar de insegurança, mesmo que ele seja o mais seguro do que o Cleaver. E eu acho que é justamente esse ponto que tu chega numa idade, tu curte o Daniel Cleaver, porque ele fala, ele comunica o que ele tá sentindo, ele não esconde o que ele tá sentindo. Mesmo quando ele não gosta, ele deixa claro que ele não gosta. E o Darcy, ele é muito, muito calado. E isso faz com que ela continue tendo as inseguranças. O Darcy sabia, por exemplo, que a secretária dele era lésbica, mas nunca contou pra Bridget. E fez a Bridget achar que... Vou entrar nesse ponto. Que talvez eu também não goste do segundo, mas é uma coisa muito pessoal. Aí eu não tô querendo dizer que é um defeito, um grande defeito do roteiro. É que justamente os dramas sempre envolvem trabalho, especificamente no do segundo. E eu odeio quando alguém presta pro meu trabalho. Quando alguém não, mas tu tá indo mesmo fazer isso? E quando eu faço o filme, eu de fato trabalhava em redação. Então tinha dias que eu chegava muito tarde, tinha dias que eu ia, por exemplo, cobrir um show, voltava para casa 4 horas, 6 horas da manhã, e aí parecia... Não, eu não tava me divertindo, eu tava trabalhando. E por acaso, em algum momento eu posso ter me divertido. Qual é o problema disso? Então, assim, como no segundo eles focam muito nessa coisa do... Ela implica com o trabalho, liga pra ele quando ele tá no trabalho. No final do filme, ela vai e entra numa sala do trabalho e ela, em vários momentos, não pensa em como ela tá atrapalhando ele no trabalho. E eu não acho isso legal. Isso é para qualquer filme. Qualquer filme de romance, qualquer filme de qualquer
que o conflito é ciúme por causa do trabalho, eu fico possessa. E aí tu falou, mas ele sabia que ela era lésbica. Pô, mas será que é uma coisa que a gente tem que ficar contando pra todo mundo? A Bridget devia confiar nele, pô. Ele não tem que chegar e falar assim, não fica com ciúme, ela é lésbica. E se ela não fosse? Ela também não tinha que estar com ciúme, entendeu? É isso que eu acho. Esse plot especificamente me deixa muito mal, porque é algo que eu acho muito tóxico em relacionamento. E eu não gosto quando é representado e tentado justificar ali alguma coisa. Não, mas toda mulher sente. Não, gente, então não devia sentir. O cara tava trabalhando, pô. Aí eu Mas não acho consigo. que- Nesse filme eu não consigo ter empatia por ela por causa disso. Porque eu acho ela atrapalha muito o trabalho. Se eu namorasse com ela, eu teria terminado. Porque ela tava lascando a minha vida profissional. Mas eu acho que isso tem a ver também com o fato no primeiro filme, ela achar que ele tem um relacionamento com aquela parceira de trabalho dele, entende? Então, não tô querendo justificar. Mas já que eu tô fazendo a advogada de defesa, né? Então é uma extensão, eu acho que do que ela sente no primeiro filme. E aí, pra gente... Só pra coroar mais um ponto do que eu gosto na trilogia, são das brigas. Eu acho que os pontos altos é quando o Mark Darcy e o Daniel Cleaver vão pra porrada. Porque a trilha sonora é perfeita. Acho que esse é um ponto que destaca o filme, que destaca a trilogia da Bridget Jones, das outras comédias inglesas, é essa trilha sonora, que é muito boa. E toda vez que tem uma cena de briga dos dois, tem uma trilha sonora melhor que a outra. Eu gosto disso e eu acho que subverte muito a ideia de duas mulheres se estapeando por homem. E foi, inclusive, uma coisa que eu amei. Eu assisti, na verdade, pela primeira vez esse ano Sex and the City. E tem uma cena com os dois pivôs românticos da Carrie brigando na lama. Na lama. Eu falei, eu me sinto vingada, porque isso era só mulher que aparecia brigando na lama. Então, assim, é uma tirada muito boa, porque as brigas deles nunca são eles defendendo a Bridget ou eles numa situação de machão. Não, são eles brigando pela Bridget, por ciúme, por alguma coisa assim. E geralmente sempre é feito em filme duas mulheres se estapeando, puxando cabelo, por causa de homem. Então, quando eles colocam esses dois caras brigando pela Bridget, que é uma mulher como a gente, também não é uma supermodelo, e a gente vê aqueles dois homens lindos, perfeitos, charmosos, com os dois partidões ali, brigando pela Bridget. Então dois caras podem brigar por mim também. Os dois no auge da beleza, né? Como tu falaste. E eu acho legal... acho que esse é um ponto alto disso. Sim, e outra coisa que eu acho legal também é que a Bridget acha, acho que no primeiro filme, que ela é o ponto de partida da briga, né? Mas, na verdade, ela é a variante da briga, a variante mais importante da briga, que é uma briga que já se arrasta por muito tempo e sempre, porque um se interpõe no relacionamento do outro. Acho que Bridget Jones é um filme riquíssimo, eu amo a trilogia, de forma geral. Só para completar, a coisa do Orgulho e Preconceito, que realmente também os dois já tinham problemas anteriores, que é uma coisa que... Olha, agora eu vou rever só por causa disso. Eu adorei essa comparação, é muito boa. E a outra é que os coadjuvantes, eles aparecem pouco, mas eles são perfeitos. Eles são cirúrgicos. Eu acho... Cada fala dos amigos dela são pouquíssimas, mas elas contribuem muito para o desenvolvimento da Britney, da Bridget, para a gente entender melhor quem ela é, com quem ela tá se relacionando. Eu amo os amigos dela. Amo demais. Inclusive, a amiga dela no segundo filme é incrível. Que ela tem aquele plot lá com ele é traficante? Eu não lembro. É que eles vão pra Tailândia e a amiga dela se envolve com um traficante e caga pra ela, né? Que ela fica presa e nada. É muito engraçado. Eu gosto muito dos amigos dela. Bem, antes da gente partir para a última pergunta, estamos chegando perto do fim, só aqui fazer passar aqui a carreira da Renée Zellweger. Antes do Diário de Bridget Jones, ela começou a carreira fazendo uma ponta em Jovens Loucos e Rebeldes, um filme do Richard Linklater, tinha até o Matthew McConaughey, em 1993. Aí fez uns filmezinhos bem, mais ou menos,
foi quando ela, em 96, fez Jerry Maguire com o Tom Cruise, e aí mudou o patamar da carreira dela. Fez em 2000, um ano antes, do Bridget Jones, Eu Mesmo, Irene. Eu não sei se vocês gostam, mas eu acho uma bobagem maravilhosa aquele filme. Eu gosto também. Pois é. E tem a Enfermeira Beth, que ela foi indicada e ganhou em 2001 o Globo de Ouro. E aí, como eu falei, ela foi indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar pelo Bridget Jones. Depois veio Chicago, mais uma indicação ao Oscar, ganhou o Globo de Ouro. E no ano seguinte, Cold Mountain, o Globo de Ouro venceu, e também o Oscar de atriz coadjuvante. Meninas, vou começar, deixa eu ver, com a Pamela. Além do Hugh Grant, né, que, enfim, vocês já mostraram toda a paixão de vocês, queria saber o seguinte: tem 4 Casamentos e um Funeral, Notting Hill, Simplesmente Amor, entre outras comédias românticas britânicas. Eu queria saber qual é a diferença dessas comédias que conseguem fazerem tanto sucesso. Qual é o segredo da comédia romântica britânica? É o humor britânico? São os atores? Enfim, o que você acha que tem essa coisa que funciona tão bem? Eu acho que eu vou listar 3 coisas, mas se eu aumentar ou diminuir, esqueçam que eu falei 3. Enfim, eu acho que a trilha sonora, como tu pontuaste antes, a trilha sonora desses filmes, ela é impecável. Eu amo a trilha sonora da Bridget no início, quando ela tá sozinha e começa a tocar All By Myself, que casa completamente. O Simplesmente Amor, por exemplo, a trilha sonora também é perfeita. Amo quando toca Wherever You Will Go, não só porque eu gosto de The Calling, mas porque encaixa completamente, entende? Então acho que a trilha sonora é muito boa. A construção dos personagens, que foi uma coisa que eu falei que pra mim na comédia romântica não pode faltar. Eu acho que em todos esses filmes tem uma construção desses personagens, a gente sabe quem eles são, e eles não são assim mocinhas indefesas, eles não são 100% bons. Sempre tem alguma coisa ali que é como a gente. É uma coisa assim que eles não são perfeitos, entende? Acho que isso também é importante. E a construção dos relacionamentos entre eles. Que é sempre uma construção real, não é uma construção do nada, como os besteróis americanos que a gente assiste, que são construções rápidas. Acho que a construção deles é melhor trabalhada. E o humor britânico, eu acho que não envelhece, entende? O Bridget Jones foi lançado lá em 2001, mas tem muitas situações que a gente ri até hoje do que acontece no filme. Então acho que o humor, a construção dos personagens e a trilha sonora são 3 pontos chaves para a comédia britânica. E para você, Mônica, o que você sente que tem de diferente as comédias britânicas, além do Hugh Grant? Eu acho que tem um desprendimento muito grande dos personagens, tanto os protagonistas quanto os coadjuvantes. Eles não têm medo de colocar pessoas de verdade, pessoas sem aquela aparência cinematográfica ou então extremamente caricatas. E isso também se reflete nas roupas. Eles não ficam tentando pegar uma trend de visual, é uma coisa mais orgânica, eu acho. E eu acho que isso é muito gostoso de assistir, porque você consegue mergulhar com mais facilidade naquele ambiente, assim. Até quando tem algo peculiar, faz sentido, porque não é muito forçado, não é uma coisa coadjuvante do filme do Adam Sandler, que é óbvio, é a proposta do filme, mas é sempre algo muito surreal, sabe? Sim. Tipo, não é só alguém que gosta de colocar chapéu. E a trilha sonora é uma coisa que sempre chama muito a minha atenção. E faz muita diferença, né? Porque eu acho que é o que consegue deixar realmente o filme inesquecível. É um problema, inclusive, de Diário da Princesa e Legalmente Loira. As trilhas sonoras são muito genéricas, não tem nenhuma música assim que realmente chame a atenção, que reflita aquele período. É que os britânicos têm uma capacidade de fazer música que é impressionante, estão sempre revelando. A Mônica falou aí. É fácil. A Mônica falou aí da questão do corpo, né? Já que a gente discutiu o Hugh Grant, eu lembrei do Simplesmente Amor, que todo mundo critica muito o par romântico dele no filme, porque ela é uma mulher com curvas, né? E é muito lindo o relacionamento deles, os dois juntos. Então isso
é uma característica muito positiva, realmente, das comédias britânicas, fora o que a gente já citou, né? No Notting Hill, é a irmã dele ou é a amiga dele que é cadeirante? E... É a cunhada. Não, é a irmã. É a irmã. É a irmã? É a irmã. Eu acho que é a irmã que é Eu só sei que é lindo quando o cara freia o carro e diz assim, não posso ir porque o meu amor ficou pra trás. Ai. Olha, ela se emociona com o casal também. Olha, a Pamela tá escondendo o jogo. Meninas, o papo foi bom demais, valeu mesmo. Mônica, te agradeço. Você, como eu falei, depois que falou bem de Titanic, você é fã-clube, é presidente do fã-clube, sócio de carteirinha do fã-clube do Rio Grande, você está convidada todas as vezes. Obrigadão mesmo. Pode chamar, adoro falar sobre filme. E, novamente, eu queria que você falasse aí para as pessoas onde elas podem te encontrar, por favor. Gente, me sigam no Instagram, aquela... @monicadia.s. Tem muita coisa legal lá. E eu falo de filme e de série lá também, de vez em quando. Tem que falar mais, inclusive. Então, já começou, pode falar desses aqui, já fazer lá uma já vou fazer propaganda. Olha, me fala quando sai, tá? Não, vou te passar certinho. Mônica, brigadão. Pamela, valeu. Contrate aí seus seguranças e você está muito famosa. Então é isso, gente. Esse foi mais um podcast do Cine7. Lembrando sempre que, além do podcast, que você pode encontrar no Spotify e no YouTube, a gente tem o nosso canal no YouTube com vídeos e também o Cineclube, Olhar do Norte agora, e o nosso site cine7.com.br. Até a próxima, muito obrigado. Tchau. Tchau.